Você já entrou em alguma loja apenas para dar uma olhadinha e saiu de lá com algumas compras que você não estava nem planejando? Já estava ali só scrollando o seu Instagram e do nada você fez uma compra inesperada? Ou até mesmo você já fez aquela compra e 2 dias depois você pensou que essa compra ela foi desnecessária? Muito provavelmente essa compra foi feita por impulso e você nem se deu conta. Mas no vídeo de hoje você vai encontrar ferramentas para diminuir essas compras indesejadas e assim manter as suas finanças em ordem. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal, CEO da CRK Finanças e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e recomendá-lo para cada vez mais pessoas. Se você não me segue no Instagram, aproveita e me segue por lá também, porque eu posto bastante conteúdo por lá para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada, seja na sua vida pessoal ou nos seus negócios. Mas agora, sem mais delongas, bora pro que interessa. Nesse vídeo aqui, você vai entender por que normalmente você faz aquelas compras indesejadas e que muitas vezes você não estava nem planejando, e o porquê que sem você perceber essas compras elas vão desorganizando as suas finanças ali ao decorrer de um determinado período, como por exemplo em um mês, e o que você pode fazer para de fato, na prática, você realmente conseguir diminuir esses gastos e assim conseguir manter as suas finanças em ordem ali por muito mais tempo. Mas bom, antes de mais nada, o que seria uma compra impulsiva? Uma compra impulsiva ela normalmente ocorre quando você sente uma vontade de comprar algo e você não consegue controlar essa vontade. Ela pode ocorrer em vários momentos. Quando você entra numa loja para, por exemplo, dar uma olhada no preço de um celular e do nada você sai de lá com uma geladeira, uma televisão e um micro-ondas. Quando você passa na frente de uma lojinha e não consegue resistir àquela vontade de comprar um chocolate. Ou até mesmo quando você está ali nas suas redes sociais, do nada você vê uma oferta de um determinado aplicativo e você não consegue resistir a essa compra. Quando você vê, já apertou no botãozinho para comprar e a compra já foi feita. E por que você normalmente faz essas compras? Porque, em geral, é algo muito prazeroso. O seu cérebro ele vai te jogar aquela vontade inesperada de fazer uma compra e quando você fizer essa determinada compra, o seu cérebro ele vai sentir aquela sensação de prazer. E no começo, isso pode até parecer ser algo muito bom, porque é algo que causa uma sensação de prazer. Mas para pensar. O problema é que isso te acontece muito provavelmente todo santo dia. E se toda vez que te der essa vontade, você ceder a ela e não conseguir refreá-la, imagina o quanto o somatório disso vai estourar o seu orçamento. E é justamente por conta dessas questões que quando chega a sua fatura de cartão de crédito, quando ela fecha, você olha para ela e fala, como é que ela chegou nesse nível? Como foi que eu consegui fazer com que a minha fatura chegasse num valor tão alto? Em geral, é justamente por conta dessas compras que você faz por impulso. E para você comprovar isso, é só você fazer um exercício muito fácil e muito prático. Olhe para a sua fatura de cartão de crédito ou para o seu extrato bancário e verifique quantas daquelas compras realmente foram planejadas. Quantas daquelas compras você realmente queria ter feito antes de o mês começar. E depois, pense em quais daquelas compras ali realmente são importantes. Quais daquelas compras poderiam ter sido evitadas se você tivesse mais autocontrole ou mais planejamento. E bom, para a gente saber o que a gente deve fazer para conseguir refrear essas vontades e conseguir diminuir as nossas compras por impulso, nós temos que entender o porquê que nós fazemos essas compras. O que acontece dentro da nossa cabeça? Eu vou explicar isso de uma forma, obviamente, muito simples para não te confundir e para não deixar esse vídeo aqui muito complexo e muito longo. Mas o que acontece é que entre a sua vontade de comprar e o momento da compra de fato, você tem cada vez menos tempo com a tecnologia que nós estamos tendo hoje em dia. E esse tempo entre a sua vontade de comprar e o ato mesmo de você fazer a compra é o que nós chamamos de atrito, que é o tempo que o seu cérebro leva para pensar e para processar aquela decisão e saber se aquilo realmente vale a pena. Para você entender, imagine como que era você, por exemplo, jogar na Mega Sena há 20 anos atrás. Você precisava sair da sua casa, se deslocar até a lotérica e nesse percurso poderia acontecer muita coisa, porque a lotérica ela podia ficar do lado da sua casa ou ela podia ficar a uns 20, 30 minutos ali da sua residência. Então, até você chegar lá, podia chover, você podia esquecer o dinheiro, você podia perder a vontade por preguiça de não querer ir até lá, ou até mesmo você podia chegar lá, ter muita fila e você ia deixar para outro dia. Enfim, percebe a quantidade de coisas que precisariam acontecer entre a sua vontade de jogar e o ato de você de fato ter que chegar lá na lotérica para jogar? Com a compra é exatamente isso. O problema é que esse tempo para o seu cérebro pensar ele está se tornando cada vez mais curto.
muito em função da tecnologia que nós temos hoje. Porque hoje você tem o seu cartão de crédito dentro do seu celular. Você aproxima o seu celular de uma maquininha de cartão e essa compra ela já é feita automaticamente. Você está ali na sua rede social, scrollando ali o seu Instagram e com um clique, literalmente, você pode fazer uma compra. O seu cérebro ele não tem tempo de pensar se aquilo ali realmente faz sentido e se você realmente precisa daquele item. Seja ele qual for, pode ser um item muito barato e pode ser inclusive um item muito caro, como por exemplo um celular. Então, quais alternativas nós podemos fazer e que realmente fazem sentido na sua vida, que você pode aplicar imediatamente e que vão certamente fazer com que você gaste muito menos com compras impulsivas? A primeira coisa que você precisa fazer é diminuir o seu acesso ao dinheiro rápido. Por quê, Cadu? Lembra que eu falei anteriormente que o nosso cérebro ele precisa de ter mais tempo para pensar, para que você de fato consiga refletir se aquela compra realmente é necessária? Se você tiver com o seu cartão de crédito no seu celular, por exemplo, esse tempo ele vai ser muito curto. Por quê? Você vai sentir a vontade, vai pegar o celular, vai aproximar da maquininha, a compra já foi feita. O mesmo vale para aquelas pessoas que utilizam cartão de crédito fisicamente ainda, como é o meu caso, e aí você pode achar que eu sou um cara muito arcaico, mas na verdade eu sou um cara mais estratégico. Por quê? Eu posso simplesmente deixar o meu cartão de crédito em casa, se eu não quiser utilizá-lo, e pronto, ele não está no meu celular. Obviamente, eu sou uma pessoa muito controlada com as minhas compras, então eu raríssimas vezes faço compras por impulso. Sinceramente, não lembro de fato quando foi a última vez que eu fiz uma compra por impulso. Fazem muitos e muitos anos. Então, para mim, pouco importa estar com o meu cartão no bolso ou não. Mas, se você realmente tem esse hábito de ficar com o seu cartão dentro do seu celular, experimente sair sem o seu cartão de casa. Desabilite ele do seu celular, obviamente, e se você tem o seu cartão físico, deixe ele em casa por um tempo. Por exemplo, por um mês. Saia todos os dias da sua casa sem o seu cartão de crédito e veja o quanto que isso realmente vai se refletir nas suas finanças. E aí você pode pensar, Cadu, mas eu posso precisar do meu cartão, eu posso realmente precisar fazer uma compra ali de emergência e se eu não tiver com o meu cartão no bolso, eu não vou ter como comprar. Bom, você já tem aí um sinal de alerta que você precisa se atentar, porque é muito provável que se você não se controlar, você vai se endividar futuramente, principalmente se as suas compras impulsivas elas começarem a ser mais altas. Então, experimente fazer isso. Sair sem o seu cartão de crédito é a primeira dica que eu vou te dar nesse vídeo aqui e que de fato faz sentido. Experimenta fazer isso por um mês e toda compra que você precisar fazer por emergência, utilize o Pix. E essa questão do Pix, ela é realmente importante, inclusive a segunda dica que eu vou te dar aqui, porque o Pix ele vai fazer com que você reflita sobre aquela compra, porque a dor do pagamento é o que vai fazer você pensar algumas vezes antes de fazer aquela compra. Você ver o seu saldo da conta diminuindo vai te causar uma sensação de desconforto. Porque muito provavelmente quando você faz uma compra no cartão, você não acompanha a sua fatura parcial para saber qual que é o valor ali da sua fatura quando ela fechar. Mas quando você fizer uma compra utilizando o Pix ou até mesmo utilizando dinheiro físico para aqueles ainda mais arcaicos, você vai ter aquela sensação desconfortável de ver o dinheiro saindo da sua conta ou ele saindo ali das suas mãos, e isso vai fazer com que você pense muito mais antes de fazer a compra. Então, essa é a segunda dica. Faça isso exatamente por um mês e veja como isso vai fazer diferença no seu orçamento. E por último, uma alternativa muito importante e que vai fazer também bastante diferença é você excluir esses aplicativos de compra do seu celular e instalá-lo apenas quando você de fato precisar comprar algo. Porque a notificação é o que faz você sentir vontade de comprar. Se você estiver com fome e o iFood te mandar uma notificação dizendo que o lanche que você mais gosta está na promoção, você vai comprar esse lanche muito provavelmente. Se você quiser comprar uma blusinha e a Shopee te mandar uma notificação dizendo que tem uma blusinha numa promoção, você muito provavelmente vai fazer essa compra, principalmente se o seu cartão estiver cadastrado nesses aplicativos. E se você colocar essas dicas em prática, você vai começar a criar um ambiente que te facilite você conseguir, de fato, diminuir essas compras por impulso. Porque compras por impulso, nós não diminuímos com força de vontade, nós diminuímos com estratégias. Porque força de vontade, ela vai falhar em algum momento. Já a estratégia, quando ela é muito bem montada, ela facilita demais o processo e ela evita demais com que você cometa esses deslizes, que são muito natural quando a gente fala de finanças. Então, principalmente se você já tem essa tendência a ser uma pessoa mais impulsiva,
por favor, coloque em prática essas dicas por um mês. E depois, vem aqui nos comentários e me fala se você realmente conseguiu diminuir os seus gastos ou não. E se você quiser não só reduzir os seus gastos por impulso, mas também quer começar a fazer investimentos, quer fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, quer começar a construir patrimônio de fato, eu te recomendo a clicar no linkzinho aqui embaixo, conhecer a CRK, que é a minha empresa de planejamento pessoal e empresarial, e eu tenho certeza absoluta que com o nosso planejamento aqui, você vai sim conseguir alcançar os seus objetivos, seja eles quais forem. Reduzir os seus gastos com cartão de crédito, sair das dívidas, fazer investimentos, se planejar para sua aposentadoria, se planejar para comprar um imóvel, um automóvel, realizar os seus sonhos da viagem com a família, enfim. Independentemente de qual seja o seu objetivo, nós aqui podemos te ajudar e eu tenho certeza absoluta que clicar nesse link aqui, chamar o nosso pessoal no WhatsApp e agendar uma reunião conosco para nós te mostrarmos na prática como que funciona o nosso planejamento, vai ser uma das melhores decisões da sua vida. O primeiro passo é sempre o mais difícil, então não marcar bobeira. Clica aqui no link, conheça o nosso trabalho, agende uma reunião que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante do que nós temos aqui para você. Mas, se você ainda não está nesse momento de contratar um planejador financeiro, você pode consumir os nossos conteúdos de graça aqui no YouTube. Na próxima terça-feira eu volto aqui com mais um vídeo de altíssima qualidade, mas, se você não se inscreveu aqui no nosso canal ainda, esse é o momento. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like e você pode ir maratonando os outros vídeos que nós já temos por aqui até que eu volte na próxima terça-feira com mais um vídeo muito bacana para você. Tô te esperando, hein? Até lá!